Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre o quê? Capítulo 9, sobre eletricidade. E aí nós vimos como que a gente pode encontrar essa eletricidade, quais são os tipos de energia que a gente consegue encontrar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós vimos que existem várias formas de energia, né? Energia solar, energia eólica, hidráulica, né? Entre várias outras. Nós vimos como que essas energias, elas são geradas. E aí nós começamos a estudar eletrostática. E a gente viu os corpos e as cargas elétricas. Nós vimos que quando existem cargas elétricas iguais, né? Elas tendem a se repelir, se afastar. Nós vimos que quando existem cargas elétricas diferentes, elas se atraem, né? Nós estudamos aqui que essa matéria, esses corpos, eles são formados por átomos, né? Que são partículas portadoras com as cargas elétricas. E nós também vimos que esses corpos, eles podem ser eletrizados por atrito, por contato e por indução. Então, nós vimos a primeira, que foi eletrização por atrito. E foi o que aconteceu, né, na nossa experiênciazinha que a tia passou para casa. Agora, nós vamos explicar as outras duas formas de eletrização, que é a eletrização por contato, primeiro. E aí, o que a gente vê? Que a eletrização por contato, gente, ela ocorre quando um corpo eletricamente carregado encosta em um corpo neutro ou também carregado. Enquanto estão em contato, ocorre transferência de carga, né, de um corpo para o outro. E aí nós vamos ver um exemplo aqui na página 270. Né, que é o caso aqui das experiênciazinhas que tem da ciência na prática. E aí a gente vê que ao tocar, né, o eletroscópio com o canudo eletrizado negativamente, os elétrons eles são transferidos do canudo para o eletroscópio, que também fica com carga eletricamente negativa. A lâmina desse eletroscópio se afasta da placa, porque as cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem, elas se afastam. E aí nós temos aqui, ó, a representação do processo de eletrização por contato em um eletroscópio, página 270. Ó, ao afastar o canudo do disco do eletroscópio, a lâmina não retorna à posição inicial, ou seja, o eletroscópio foi realmente eletrizado, ficando com excesso de cargas elétricas negativas como o canudo que foi aproximado dele. Ao encostar o dedo no eletroscópio, o excesso de carga elétrica é conduzida para o corpo, né? Ficando novamente neutro, com suas cargas negativas e positivas distribuídas em igual quantidade. E nós temos, gente, a forma de eletrização por indução. Que o que acontece? Quando um corpo eletricamente carregado é aproximado de um corpo neutro, as cargas do neutro são retribuídas pela repulsão, atração eletrotástica. Esse processo é chamado eletrização por indução. Para que a eletrização no corpo induzido seja mantida, é necessário fazer o seu aterramento. E aí nós temos aqui página 271. O que acontece, ó? Vamos ver aqui abaixo como ocorre esse tipo de eletrização, que é por indução, supondo que o canudo ele esteja carregado negativamente. Então, nós temos aqui na primeira. Ao
aproximar o canudo eletrizado negativamente do disco, as cargas negativas elas vão se repelir e se movem da mão em direção ao corpo. Logo, o disco fica com excesso de cargas positivas, mas o restante do eletroscópio se mantém neutro e a lâmina não se move. Se a gente retirar a mão, gente, do disco, sem afastar o canudo, faz com que as cargas elétricas não retornem ao eletroscópio. A lâmina continua imóvel, pois o disco possui um excesso de cargas positivas, mas o restante do eletroscópio se mantém neutro. Quando o canudo ele é afastado, a força de repulsão que mantinha os elétrons distantes desaparecem e eles se distribuem por todo o eletroscópio. A lâmina ela se move, distanciando-a da placa, pois ambos estão com excesso de cargas positivas e o eletroscópio ele fica carregado positivamente, tá certo? Então, essas são as 3 formas, né, de eletrização que a gente conhece: por atrito, por contato ou por indução, certo? A tia passou uma experiência bem legal. Alguns alunos fizeram, a tia recebeu os vídeos, bem interessante, né? Mas nem todos executaram a experienciazinha. E aí, a tia quer deixar para vocês o quê? Atividade da página 277, 278 e 279. Vocês vão estar respondendo, vão estar me enviando. Na nossa próxima aula, a gente corrige, tá? E dá continuidade às explicações dos nossos capítulos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Grande beijo, bons estudos para vocês.